Olá, caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos chamar aqui um escritor da literatura russa. Isso mesmo, enquanto você imagina aí quem é, vai se organizando, vai rodar a vinheta e você vai deixar a sua curtida, fazer a sua inscrição e clicar no sininho das notificações para ficar sempre acompanhando nossas conversas literárias aqui, tão ricas, tão charmosas. Então clica lá que eu te espero. Então, caros leitores, o escritor de hoje é Anton Chekhov. Literatura russa, isso mesmo, considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. Nasceu em 1860, teve uma vida muito difícil, muito complicada, muita precariedade financeira também. Entrou para a medicina, passou a exercer a função durante muitos anos, mas rendeu-se aos encantos das letras. Seu talento é reconhecido através dos tempos e a literatura ganhou um gigante, Anton Chekhov. E hoje, no nosso quadro Quem Conta um Ponto Aumenta um Conto. Não, nosso quadro aqui é Contos e Pontos. Vamos pegar aqui o conto de Anton Chekhov, A Joke, e vamos traçar aqui alguns pontos interessantes dessa pequenina história, The Short Story. Vamos lá? Então, a história é narrada em primeira pessoa por um narrador masculino anônimo. O nome dele não aparece na história, apenas o nome da jovem, a Nadenka, às vezes chamada também por ele de Nádia. E olha só como é que começa essa história. Eu tô aqui com um conto em inglês, mas você pode também pegar esse conto em português e a piada, né? O título aqui, o nome do conto. It was a bright winter midday. There was a sharp snapping frost in the curls on Nadenka's temples, and the down on her upper lip were covered with silvery frost. She was holding my arm, and we were standing on a high hill. From where we stood to the ground below, there stretched a smooth, sloping descent, in which the sun was reflected as in a looking glass. Beside us was a little sledge lined with bright red cloth. Eles estavam no alto da montanha, muita neve, e tinha ali um tobogã. E era muito alto e a Nadenka estava apavorada. Mas o rapaz disse: olha, vamos lá, você consegue, vai dar certo. Let us go. Only once, I assure you, we shall be all right and not hurt. Vamos lá, não vai acontecer nada, a gente vai ficar bem. Ainda disse mais para ela aqui: you know, it's poor-spirited, it's cowardly. Isso é pobreza de espírito, isso é covardia. Isso é mal educado, você tem que descer. A gente vai junto aqui e vai dar certo. E ela gave away at last, and from her face I saw that she gave away immortal dread. I set her in the sled, pale and trembling, put my arm round her, and with her cast myself down the precipice. E aí os dois desceram. E eles desceram a montanha a primeira vez, e ele descreve toda a descida, é muito legal. Cada segundo daquela descida, o frio enorme ali, cortante, e ela tão apavorada, e eles descendo aqueles segundos tão intensos. Em determinado momento, para deixar a coisa ainda mais tensa, ele fala baixinho: eu te amo, Nádia. E aí, e ela desce assim meio tonta, apavorada, e aquela frase enigmática, o barulho ali do vento, aquele frio tão medonho. E ela ficou dizendo: não vou mais, que é horrível, não quero mais. E ele
ficou ali brincando com ela, mas ela tinha ali a dúvida e ela precisava tirar essa dúvida, e ela olhava para ele, olhava nos olhos dele, mas ele não dizia nada. E ele sabia, ele diz aqui, ele fala o tempo todo da forma como ela ficou ali lutando contra as próprias dúvidas, com a própria imaginação, com a própria situação, e ele não falava nada. E ela, resoluta, disse que queria descer novamente. Let us slide down again. Vamos descer de novo. E ele falou a mesma coisa. Eu te amo, Nadenka. E aí, mais dúvidas no coração dela. Ele disse ou não disse? Eu ouvi isso mesmo? Eu te amo. I love you, Nadia. I love you, Nadenka. Baixinho. Foi o vento. Foi a minha impressão. Ele falou mesmo isso. Ele gosta de mim. The uncertainty worried her and drove her out of all patience. The poor girl didn't answer my questions, frowned and was on the point of tears. Well, I like this tobogganing, she said, flushing. Eu gostei desse tobogã, vamos de novo. E eles foram outras vezes e numa determinada descida ela olhou para a boca dele. E aí ele colocou o lenço aqui, disfarçou e ela continuou na dúvida. Ele falou ou não falou? Eu imaginei isso, foi a força ali do vento, o frio, o desespero, o que foi isso? E aí ele ficou nesse joguinho e não disse nada, em silêncio. E aí foram para casa, 2 dias depois ele viu ela ali no jardim, ficou ali olhando para ela ali e ela não o viu, e ela estava olhando ali para o céu e esperando no vento uma resposta, esperando um alento, esperando ouvir aquela mensagem tão maravilhosa de novo, aquela frase tão cheia de sentimento. E ele falou, Nádia, eu te amo. E ela começou a sorrir, ela nem viu onde ele estava, e ela sorriu, e o tempo passou, ela casou, tinha 3 filhos, trabalhava, tocou a vida dela, e ele também, ele foi para outra cidade. E ele fala no final do conto, eu não sei por que eu dizia aquilo, não sei por que eu falei aquela frase, o que me levou a dizer aquilo. Então, eu li esse conto na minha graduação, e eu achei chato esse cara, eu achei ele muito inconveniente, ele não devia ter feito isso. E lendo novamente, já anos depois, eu continuo tendo a mesma sensação, não mudei o meu ponto de vista em relação a esse rapaz. Ele ficou enganando aquela menina, iludindo, e acho que isso não é muito legal. Bom, caro leitor, essa é a minha opinião. Você pode ter uma outra visão. Ah, foi só uma brincadeira, ali é coisa inocente. E é justamente essa inocência que o conto trabalha. Algumas temáticas permeiam esse conto. A temática da inocência, ela é muito inocente. Como é que ela pôde duvidar que era ele mesmo que estava fazendo aquela brincadeira? E quanto mais ela ficava aflita, sem saber se era o vento, se era a imaginação, mais ele achava divertido aquilo. Então tem a inocência da Nadenka, tem o medo, ela apavorada, mas ela venceu o medo para poder encontrar o amor naqueles poucos segundos, naquela frase tão breve. Então o medo, o vencer o medo, são temáticas também que nós podemos incluir nesse conto tão legal. Apesar da postura desse rapaz, é um conto que nos faz pensar bastante. A confusão, a ansiedade também são temáticas presentes no conto. O medo e o amor que venceu tudo isso. Então, caros leitores, eu deixo aqui esse conto para você, A Joke, de Anton Chekhov. Se você gosta desses pequenos contos, tem Kate Chopin, James Joyce, Catherine Mansfield, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf. Há muitos contos interessantes na literatura americana, na literatura russa, aqui com Anton Chekhov. Se você tem contato com esses escritores fantásticos, fabulosos, se você quer encontrar esses contos em língua inglesa, eu vou colocar aqui o link aqui no vídeo para você acessar
e passear por essa obra em língua inglesa, mas acredito que você também consegue em língua portuguesa. Por exemplo, a joke, você consegue a piada, tá, em língua portuguesa, e você pode trabalhar tantas temáticas interessantes numa short story, uma história tão curtinha, tão breve, mas com tanta riqueza literária para todos nós. Então, caros leitores, eu finalizo aqui o vídeo. No próximo quadro de contos e pontos, nós vamos trabalhar outros contos interessantes também. Há muitos contos maravilhosos nesse nosso mundo literário. Nós vamos conversar muito sobre eles aqui, suas temáticas, a sua ambientação, seus personagens. E fica aqui conosco sempre, porque você sabe, neste canal, cada conto, cada livro, cada obra, cada poesia é uma história. Tchau, tchau.